Durante a entrevista coletiva ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz em Brasília, o presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que mudou de opinião sobre a declaração que deu em maio do ano passado de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era tão culpado quanto Vladimir Putin em relação à guerra. Lula disse que a Rússia errou na invasão e que é preciso criar um organismo para encontrar a paz na região. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não briga, é preciso que queiram paz. E até agora eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. É importante conversar mais uma vez com Lorival Santana, nosso analista de internacional, para repercutir essa declaração do presidente Lula. Lorival, apesar de Lula não concordar com a atitude de Vladimir Putin sobre a guerra, ele insiste naquele discurso que ele falou exatamente quando condenou a guerra e meio que comparou Volodymyr Zelensky com Vladimir Putin, dizendo: quando um não quer, dois não brigam. Me parece que a Ucrânia não tinha muito o que fazer a não ser reagir, responder, defender o seu país, né, Lorival? É uma pergunta que eu venho fazendo aqui no Brasil desde o período do presidente Bolsonaro, que tinha uma posição bem parecida com a do presidente Lula. O que nós faríamos se o Brasil fosse invadido por um outro país? Nós defenderíamos o país ou nós nos renderíamos, entregaríamos o país para ser governado por outro país? O presidente Lula avançou hoje, de fato. Quer dizer, em maio ele deu uma entrevista para a revista Time que foi desastrosa. Ele disse que o Zelensky estava gostando da guerra. Foi a declaração mais ultrajante que alguém que não o próprio Putin, um líder político que não o próprio Putin, já deu sobre esse conflito. E agora ele diz que tem mais clareza, né, do que está acontecendo e que ele entende que a Rússia cometeu um erro ao invadir a Ucrânia. Já é um progresso, né? Mas daí a querer colocar, como você disse, os dois no mesmo patamar e dizer que quando um não quer, dois não brigam, isso é simplista demais para a situação, né? Houve uma invasão, a Ucrânia foi invadida, ela está lutando pela própria sobrevivência e ela sabe o que é estar sob o imperialismo russo. Historicamente, ao longo dos séculos, a Ucrânia foi várias vezes invadida pela Rússia, dominada pela Rússia. A Ucrânia tem um trauma dos anos 30, quando foi provocada propositalmente a fome em Kiev, né? O Stalin, para punir os ucranianos, porque ele considerava desleais a União Soviética, ele provocou propositalmente uma fome chamada de Holodomor, fome proposital em Kiev, em que centenas de milhares, talvez de milhões de pessoas morreram. Ele também, para conter os nazistas, ele explodiu um dique, uma barragem, e inundou uma parte da Ucrânia, ali onde está hoje Zaporizhia, perto dali, e morreram também centenas de milhares de ucranianos, só para conter os nazistas. Então, os ucranianos têm muitos motivos para não querer viver sob o jugo dos russos, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Lorival Santana.